Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor, iniciando mais um EBD em Síntese podcast, em especial aqui a lição de jovens, e eu quero já abraçar você que nos acompanha, seja você, querido professor, você, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, dizer que é uma alegria, dizer que é um prazer estar mais uma vez aqui, em mais uma semana, essa semana repleta aí de vídeo novo aqui no nosso canal, é o EBD em Síntese podcast. Quem sabe você está nos visitando pela primeira vez, dizer que você deve se inscrever no nosso canal, curtir aí nosso podcast. Com isso, o YouTube vai saber que é um conteúdo relevante e vai distribuir aí para muito mais pessoas. E quem sabe você não é professor, você não é aluno ainda da Escola Bíblica Dominical, quem sabe esse link chegou aí através de algum grupo aí da família, mas que bom que você está aqui, estar conosco, e temos uma temática muito especial nesse encerramentozinho aí de trimestre, que é a questão da tentação. O comentarista Alexandre Coelho vem falando aí nessas 13 lições sobre esse tema tão relevante, tão importante, que estamos compartilhando aqui nesse trimestre. E como sempre, nunca estou só, conosco aqui os queridos professores Jansen Lemos. Pai do Senhor, Jansen. A paz, Senhor Alan, a paz, Senhor, queridos professores, amantes da EBD, da Escola Dominical. É uma honra, é um prazer estar aqui compartilhando, né, mais uma vez a palavra do Senhor, e dessa vez na lição de número 10. Já está acabando, né, Alan? Já está avançado já nas nossas lições, né? Isso. Rapaz, inclusive lição 11, viu, Jansen? A É lição de 11, foi número mal. 11. A Eu lição de queria ficar uma a número mais, 11. então, né? E como tem passado rápido, né? É um trabalho novo, é uma iniciativa do nosso Departamento de Ensino e Educação Cristã, mas que já tá dando frutos, né? A gente está gostando de fazer esse trabalho e é muito bom. Pai do Senhor também é o querido professor Jussier. Pai do Senhor Alan, Pai do Senhor Jansen, Francisco, todos que nos assistem. É um prazer estar com Paz, vocês mais uma Senhor. vez. Maravilha, cada um de sua casa, Jussier, no caso aí, no seu escritório, mas É, juntos aqui, virtualmente, para produzir esse material tão relevante para a glória de Deus. Querido professor Francisco Lima também conosco. Pai do Senhor, querido. A paz do Senhor, professor Alan, a paz do Senhor, demais professores. É sempre muito bom estar aqui com vocês, vivendo esse momento e fazendo parte dessa história, né? E marcando a história, positivamente marcando a história. Que Deus abençoe cada professor, que Deus abençoe aí cada aluno amante da Escola Bíblica Dominical. Maravilha, e como o Jansen falou, a lição de número 11 tem como título Antecipando os Planos de Deus. Olha, você, querido professor da Escola Bíblica Dominical de Jovens, você tem que estar atento, não é, à classe, à faixa etária que você leciona, que você dá aula, pois pense, é claro, eu também tenho aí meus 40 anos, os meninos também estão chegando já já nos 40 também. Claro, tem a questão de querer antecipar os planos, antecipar aquilo que Deus falou nos nossos corações, mas é bom estar no centro da vontade de Deus, cada coisa no seu tempo, cada coisa no tempo do Senhor, não é? Isso é muito importante. Vivemos cada momento. E quem de nós não já tentou antecipar alguma coisa, né? Jansen, Jussier, Francisco Lima, e não deu muito certo, né, queridos? É verdade, é verdade. Muitas vezes a gente é imediatista demais, a gente não sabe esperar, e aí a gente quer dar um passo maior do que as nossas pernas. E isso, correndo ou andando, é ruim. Agora, imagina no mundo espiritual. Quando você quer tentar dar um passo maior do que você pode alcançar, talvez a queda seja grande, talvez a queda seja, assim, bem forte, né? Então é bom que a gente espere o tempo de Deus, que no tempo de Deus ele bota o chão, bota o caminho bem certinho para que você possa andar e conseguir chegar no resultado que ele deseja para você. Jussier já é pai aí, pelo menos 2 filhos, né, Jussier? 2 filhinhas, é. Você imagina aí, Jussier, se você aí, os seus 12, 13 anos, você tivesse parado para pensar em toda essa carreira aí, a questão profissional, a questão familiar, com quem casar, se ia ter filho, quantos filhos, é para ficar desesperado, né, Jussier? Mas é bom viver cada coisa no seu tempo, né, Jussier? Cada coisa no seu tempo, né? Não é por isso, Alan, que a Bíblia nos compara muitas vezes a árvores, né? O salmista, principalmente, e a árvore ela tem um tempo de crescimento, é o tempo que as raízes vão se aprofundando, é o tempo que o fruto vai amadurecendo, e não é diferente com todos os aspectos da nossa vida. E aí, quando o fruto ele é provado antes de amadurecer, o sabor não é a melhor experiência, né?
E Deus tem nos feito entender pela sua palavra que há tempo para todo propósito debaixo da terra, debaixo do céu, né? Na terra. E temos que respeitar esse tempo. Francisco Lima, temos aí um texto bíblico que o nosso comentarista, o querido Alexandre Coelho, escolheu aí. Eu queria que você trouxesse aí, quem sabe, um versículo que te chamou mais atenção e falar um pouquinho sobre o contexto bíblico aí, escolhido pelo querido comentarista Alexandre Coelho. Francisco Lima. Amém, amém. Glória a Deus. Bem, hoje nós estamos aqui, professor Alain, demais professores e alunos amantes da IBD, tratando do tema Antecipando os Planos de Deus. E, na verdade, assim, no primeiro momento, para contextualizar tudo que está aqui na lição, a gente pode, em síntese, afirmar o seguinte, que essa é uma das mais antigas e principais artimanhas do inimigo. Mas mesmo sendo uma das principais, né, e mais antigas forma dele agir, ok? É um laço que é um acontecimento, é um fato triste, muitas vezes a gente tem isso como notícia, corriqueira no nosso meio. Aqui e acolá você vê que alguém foi por este caminho, né, fez essa escolha de pegar um atalho. E hoje na lição nós estaremos exatamente apresentando isso, porque nós estamos agora na última tentação de Satanás, é a última investida dele, certo? Jesus é a única personagem no Novo Testamento, porque depois a gente olha para 3 que tem na Bíblia, mas as 3 estão todas na Antiga Aliança. A gente vê ali Elias, a gente vê Josué, a gente vê Moisés. Então, além desses 3, Jesus foi o único que passou 40 dias e 40 noites em jejum e não pecou, não transgrediu. Jesus cumpriu a sua missão. E Satanás vem com uma proposta, agora é muito inteligente, de trazer, de levar ele agora ao pináculo, ao monte, né, isso, ao ponto, o monte mais alto, porque ele foi ao pináculo e não conseguiu. No deserto, quando ele foi ali encaminhado pelo Espírito Santo, que foi tentado para que transformasse as pedras em pães, ele não cedeu. Aí foi levado ao pináculo, ele também não cedeu. Agora ele é levado ao monte mais alto que existe. E dali Satanás apresenta todos os reinos e a glória daquele reino ali como algo que viria como um prêmio se ele só fizesse o seguinte, professores, se ele adorasse a Satanás. Veja que Satanás não pediu, esse é o contexto da história. Satanás não pediu para que ele adorasse somente a ele. Não, ele poderia continuar adorando a Deus, mas ele podia negociar. O que ele quer? Coração dividido. É o que a gente vai estar falando na lição. Então, o contexto é todo esse. E, repito, mesmo sendo essa ideia de antecipar os planos de Deus uma das mais antigas e principais ações do adversário, porque Eclesiastes diz, há um tempo para todas as coisas. E Satanás queria mostrar um atalho. O diabo sempre oferecendo às pessoas um atalho, um caminho mais fácil. Apesar do golpe, apesar da oferta, né, do que tem aqui ser muito antigo, isso que aqui está, ainda hoje acontece. Então, a gente vai estar tratando na lição, apresentando aqui, né, ajudando, tentando cooperar aqui da melhor forma possível para que os professores cheguem em sala trazendo isso. Olha, gente, a proposta é antiga, mas o laço, né, essa ideia de pegar o povo pelo pé, por esse caminho aqui, por esta oferta, ela, apesar de ser antiga, é famosa e tem má fama, porque a ideia de antecipar os planos de Deus é algo que não tem uma boa fama. Mas mesmo sendo algo que não tem uma boa fama, há pessoas que escolhem esse caminho para chegar. Às vezes, professor Alain, ia até chegar, tinha tudo para chegar, mas por não obedecer à ideia de um degrau de cada vez, termina perdendo uma grande oportunidade. Maravilha! Deixa eu trazer Jansen e Jussi aqui para nosso bate-papo, Francisco. Algo bem interessante que você falou aí, né, trazendo essa questão da informação do texto bíblico, aquilo que vai nortear aqui a nossa conversa. A proposta foi dar a Jesus a glória dos reinos ali, a glória do mundo. Mas deixa eu chamar Jussi e Jansen aqui para nosso bate-papo. Será que é ruim? Será que é pecado desejar coisas altas? Porque, de repente, o nosso jovem, próximo domingo, ao ouvir essa lição aqui,
né? E o evangelho é isso mesmo, é cortando as nossas asinhas, é nos moldando, é nos consertando. Mas eu queria ouvir vocês aqui, Jansen, Jussier, há pecado desejar lugares altos, né? Bons empregos, né? Como a gente equilibrar essa questão da glória desse mundo, como conquistar esses lugares de destaque e não se corromper com isso, né? Não se iludir, não... Eu vou até meter esse aqui um pouquinho, vigilância. Não Beleza. com raiva de mim, não. A gente conversou sobre isso, inclusive, Alan, curiosamente, naquela lição, acho que foi o número 6, que falou sobre Davi, né? Olhando para a direção errada. E a gente comentou isso no podcast, aquela lição, no sentido de que estar em lugares de destaque, de honra, de poder, né? Nos dá aí uma exposição a mais em relação a essa questão da tentação. Mas aí você toca uma outra perspectiva que é muito interessante. Cabe a nós, né, desejar uma posição de destaque, ser alguém destacado, honrado, né, privilegiado, falando no sentido terreno. E aí Deus ele nos cria para se aperfeiçoar, né? A própria palavra de Deus diz que é Ele quem nos aperfeiçoa em santidade, né? Em desenvolvimento, no conhecimento e na graça, né? Então nós somos feitos para desenvolver, para evoluir, para crescer, mas desde que esse crescimento ele não venha afetar nossas prioridades, né? E aí esse é o entendimento e é o que eu acho que o professor pode aplicar na sua aula e direcionar aos seus alunos. Fazer com que o aluno entenda qual é a motivação por trás de estar em um lugar de destaque. Porque Deus deseja nos colocar em lugares de destaque, porque nós somos a luz do mundo. Como embaixadores de Cristo aqui na Terra, somos a luz do mundo. E o Sermão do Monte, Mateus 5, diz que não se coloca a lanterna debaixo, né, da cama, ela se coloca sobre o velador. Então, assim, é necessário que nós estejamos em evidência no mundo, mas quem nos coloque lá seja o próprio Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus, né? A quem nos chamou. Então, o próprio comentarista fala aqui no tópico 1, né? É errado? Não, não é. Mas qual é a motivação? É para alimentar a nossa vaidade? É para alimentar o poder que a gente pode exercer sobre outros? Ou é para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, né? Jussier disse tudo, na verdade. Eu queria só, assim, pegar esse ponto que ele falou e trazer para o dia de hoje, assim, de uma forma bem, bem fácil. Nós, como servo do Senhor, a gente tem que lembrar daquele versículo que fala que a gente tem que trabalhar como se fosse para o Senhor, para o nosso patrão, mas como se fosse para o Senhor. Em tudo que a gente fizer, a gente vai ter que fazer com excelência. Então, se você agir com excelência em tudo que você faz, é natural que você ganhe destaque, que você cresça profissionalmente, que você tenha ascensão profissional na sua carreira. Mas aí vem um ponto, a motivação com como você faz isso, por que você faz isso, e o outro ponto, se Deus tem isso como plano para a sua vida. Porque tem gente que corre muito para chegar em um ponto. Quando ele chega naquele lugar que ele achava que era o ápice da vida dele, talvez ele tenha chegado naquele lugar, mas lá ele perceba que talvez não seja o plano de Deus específico para ele estar ali. Então, desejar é ótimo. Você buscar e estar preparado é melhor ainda, mas colocar tudo na mão de Deus. Porque a gente apresentando a Deus, e se os nossos desejos estiverem de acordo com a vontade que Deus tem para nós, aí é bênção. Aí é só realmente aproveitar, porque Deus vai fazer grandes coisas. Maravilha. Eu ouvindo vocês aqui, eu vejo que tudo vai para o lado aí da tentação, né? Se desejar um lugar alto, de repente a gente está lá, ter cuidado para não ser tentado a achar que é tudo para a minha glória, um tema de uma das nossas lições, né? Então, realmente, essa questão da temática e tentação realmente é algo muito importante, que você, querido professor, querida professora da EBD, tem que se preparar para essa lição. E algo que eu queria trazer aqui, meus irmãos, é até a questão do estigma aí da palavra, né? Do personagem aqui. Aquele autor e consumador da nossa fé, aquele que cumpriu o plano da salvação, nos deu a redenção. Hoje nós temos esperança na vida eterna por causa de um desses personagens que se chama Jesus Cristo. E do outro lado, o inimigo das nossas almas, Satanás. E estamos falando desse outro personagem aqui. Para nós é natural, né? Pela nossa vivência que nós temos, porque nós estamos do lado do Senhor
e maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Mas até tratar um pouquinho sobre isso, né? Também, Francisco Lima, com os nossos alunos, quem sabe ouvindo aqui, né? Lendo aqui esse texto aqui de Mateus 4, do 8 a 11, de repente Satanás conversando com Jesus, olha só, se aquele que é o autor da nossa fé, como eu disse, que é 100% homem, mas também 100% Deus, e foi tentado pelo inimigo das nossas almas, quanto mais nós aí, né, Francisco? Exatamente. E é interessante, professores, meus companheiros, nesta obra especial, maravilhosa, é interessante a gente fazer aqui algumas incursões nesse texto e apresentar aqui, trazer algumas declarações importantes, tendo em vista que hoje nós temos aí uma geração que cada um a identifica como quer. Eu, por exemplo, se fosse identificá-la, né, respeitosamente identificá-la, eu diria que esta é a geração fast food, do tudo rápido, do pronto rapidamente, entendeu? Uma geração que você vê, se a gente olha para a Bíblia e começa a conceituar ela filosoficamente, a gente chamaria de hedonista, onde é proibido proibir, o prazer pelo prazer, desde que não haja dor, vale tudo. Então, ou seja, você tem aí uma geração que quer as coisas muito rápido e que não estão compromissadas com a verdade. E daí os jovens cheios de Deus, os professores cheios de Deus, os amantes da Escritura têm uma posição, ou devem estar muito bem posicionados e preparados para toda vez que forem questionados quanto à sua fé, se apresentarem de forma digna. E não tem como não olhar para Jesus. E essa história aí, essa última tentação dele, onde ele é conduzido ali a um monte muito alto, eu entendo que seja o mais alto de todos os montes, e ali ele tem como, aos seus olhos, como uma oportunidade, né, Satanás dá para ele, e no momento que ele o adore, ele receba ali, tenha como recompensa a glória deste mundo. Jesus Cristo não perdeu tempo dizendo que Satanás estava errado, porque ele sabe que Satanás é o príncipe deste século. Ele não estava mentindo, mas o Senhor, mais uma vez, aí foi o último encontro que nós tivemos aqui, né, ministrando, em uma lição, a última lição, onde nós falamos que Jesus Cristo, ele nos dá um ensino, e esta geração precisa receber o ensino de Jesus. E a gente falou aqui na lição passada que, assim, professor Alain, Jesus Cristo sendo a palavra, porque João disse que no princípio ele era o verbo, né? Ele era a palavra, ele estava com Deus, ele é Deus. Todas as coisas só existem porque ele resolveu trazer elas do nada, fazer existir. Então, fazer estar entre nós, existir. Então, o que acontece? Ele, sendo a palavra, fez uso da palavra. As 3 vezes que ele é tentado, as 3 vezes ele diz está escrito. Isso deve ser... se a aula acabasse aqui agora, né, a gente saísse com essa lição de que ele, sendo a palavra, ele usou a palavra porque ele trouxe ali, né, ele deixou para Satanás, olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Quando ele diz isso, ele já ganha a questão, ele apresenta para a humanidade um modelo. Então, a geração fast food, essa geração aí, né, hedonista, ela tem um modelo já, e o modelo foi dado por Jesus. Deixa eu trazer aqui mais uma vez a querido Josier Jansen, em relação aqui ao tópico 2 aqui, né, diz assim, o que Satanás tem para oferecer? Francisco falou muito bem aí em relação ao príncipe desse século, Satanás. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, essa forma que Satanás tem usado, né, as artimanhas, seja no comércio, seja na política, seja na indústria, de chamar as pessoas para pular etapa. Quando a gente fala de pular etapa, a gente sempre quer lembrar do ministério, né? Mas também no dia a dia do jovem, do trabalho. Muitas vezes a gente encontra com algum jovem que comercializa algum produto que a gente não compactua, né? Não é bom, sei lá, diga aí. Alguém representando casamento também, né, professor? O casamento também, a questão de casar para depois, né, se envolver profundamente, sexualmente com uma pessoa, com o cônjuge. Não pode queimar etapas, e isso tem sido visto no nosso meio, né? Infelizmente. Infelizmente. Então, eu queria ouvir os nossos irmãos aí em relação a isso, né? Como aconselhar, né? E até abrir a visão dos nossos professores para o próximo domingo aí estar falando sobre isso para o nosso
aluno, né, da Escola Bíblica Dominical, lá no local de trabalho dele, não procurar pular etapas também, não é? Porque o inimigo das nossas almas, Jansen, ele quer isso, ele quer que nós venhamos a trapacear no nosso trabalho, usar, quem sabe, da artimanha da mentira. Deixa eu dar só um exemplo aqui de forma pedagógica, até nesse momento aqui, abrir esse momento aqui, que os nossos professores utilizem também exemplos do dia a dia deles, de vivência. Isso é pedagógico, isso é bom para ensinar, né, Jansen? E principalmente para aprender. Eu me lembro que Nádia era estagiária em uma escola aqui da nossa capital, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e sempre que uma estagiária passava por essa professora, sem motivo nenhum, de repente essa pessoa era mandada embora e ninguém entendia o que acontecia. Isso já era a quarta estagiária que estava acontecendo. Então, Nádia foi mandada embora, chamaram Nádia na secretaria da escola, disse: Nádia, a partir da manhã você não precisa vir, nós vamos dar todos os seus direitos em relação a esse período de estágio que você passou aqui, mas você não se encaixou no perfil da escola. E Nádia ficou muito triste, porque ela tinha a expectativa de estudar, de ensinar naquela escola, e ela conversando com outras professoras, e foi fazer uma retrospectiva de possíveis, olha só, Jansen, Jussier e Francisco, possíveis professoras para trabalhar ali, pessoas que começavam a se destacar. Nós não sabemos, parece que inventavam uma mentira, viu, Jansen? Inventavam uma conversa lá dessas professoras, eu sei lá o que ela dizia na diretoria, na secretaria, de repente essas possíveis pessoas para tomar o lugar dessa professora, eu não sei se ela inventava uma conversa, eu não sei, mas essas pessoas eram mandadas embora de repente. Aconteceu com 4, 5. E Nádia, no dia seguinte, foi fazer uma reflexão na escola, e elas também voltaram atrás, perceberam que o problema estava naquela mulher. E como fazer isso, Jansen? Como fazer isso e até trazer uma palavra de alerta domingo para os nossos alunos, não pular etapa também profissionalmente, né? Alan, profissionalmente é uma coisa assim que é bem interessante, porque você deu um exemplo e eu tenho diversos outros exemplos. Eu tive a oportunidade de crescer dentro de uma instituição onde eu fui aluno, depois eu fui chamado para ser colaborador. Em 6 meses eu tive a oportunidade de ser gestor dentro dessa instituição, então foi um crescimento bem legal. Mas agora, no tempo que eu estava lá, existia não só ideias, mas propostas, tipo assim, faça isso que você vai conseguir pular etapa, faça isso que aquela pessoa que está talvez competindo com você ali, ó, tu vai deixar ela para trás. E às vezes até atos mesmo que as pessoas falavam, ao ponto de você diminuir a outra pessoa que está do seu lado, para que você possa parecer grande ou para você aparecer mais. Isso é tudo proposta que o inimigo faz para que você pule etapa e, o pior, prejudique a vida de alguém. Como Nádia teve um certo prejuízo com essa atitude que essa outra pessoa teve, e às vezes o inimigo ele quer usar você, jovem, você, professor, você, aluno que está na escola dominical, de uma forma assim: ninguém está vendo, esse é um sonho que você tem, esse é um projeto para você, então tanto faz você conseguir hoje ou conseguir um pouquinho mais lá na frente. Na verdade, eu estou te ajudando a você diminuir o tempo da sua jornada. Pode até parecer uma proposta bonita, mas é laço. Porque para você conseguir diminuir o tempo, você vai ter que fazer atitudes que não são contingentes à sua fé. E aí você vai se encontrar numa sinuca de bico, como falam assim na teoria normal, aqui na linguagem do dia a dia. Mas o que significa isso? É um abismo puxando o outro. Se você mentiu, tu vai ter que contar uma outra mentira um pouco maior para esconder aquela primeira. E aí vai sendo mentira sobre mentira, atitude errada sobre atitude errada. E aí você conseguiu talvez o seu objetivo que você imaginava, mas Deus não estava com você nesse negócio. E aí o prejuízo é maior. Nesse caso aí é melhor sair do trabalho, né, Jansen? Porque realmente existem ambientes que são dominados por essas práticas, né? De um querer passar por cima de outro, né? E isso realmente é terrível. Deixa eu chamar Jussier aqui para nosso bate-papo, já que ele falou aqui em Luz do Mundo, né? De repente, Jussier, professor Jussier, alguém está ali no local de trabalho e começa a ser submetido a essas propostas, né? E ali existem pessoas que estão frequentando alguma igreja, estão sendo evangelizadas,
e às vezes não consegue, Jussi, ter contato com a Bíblia de ler, mas a Bíblia nos Tá vendo diz que seu nós somos. testemunho. Está vendo o seu testemunho. É, Agora, é fácil, Jussi, é fácil, não é fácil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, para a eu gente me lembro, despertar do nosso. Isso, eu me lembro, Alan, que algumas semanas atrás, quando eu era um adolescente, a gente já tinha acesso a sim, claro. jogos, a videogame, né? E a moçada hoje, a juventude de hoje está imersa, né, nesse mundo de jogos, de games, etc. E no jogo, não sei se vocês se lembram, mas sempre tem um macete, sempre tem um atalho, né, para você tentar terminar mais rápido. E a nossa mente é condicionada pelo mundo a buscar atalhos. Mas o que a gente vê na prática, e aí até toma esse aspecto profissional que vocês têm colocado, pessoas que pegam atalhos na vida profissional, você vê elas sempre quebrando e recomeçando, quebrando e recomeçando, quebrando e recomeçando, porque elas não conseguem ter consistência, não conseguem ter resiliência, não conseguem aprender a lidar com as dificuldades. Não existe uma vida de justiça, de integridade, de honestidade, de retidão com atalhos. Não existe. Essa é uma verdade, né? Está estampada na Bíblia e na vida. Né? O conhecimento empírico, a experiência do homem já mostra isso. Então, não dá para esperar que nós tenhamos atalhos. O amadurecimento, ele nos faz viver as dores da vida um dia de cada vez. Jesus disse, olha, no mundo você vai ter as aflições, mas tenha bom ânimo, né? Você vai vencer. Nós vamos ter que carregar eventualmente a nossa cruz, mas o fardo de Jesus é mais leve, né? Então, o jovem ele tem que ter essa perspectiva de tempo, né? E aí eu acho que isso entra como uma luva aqui na lição, porque ele diz assim, nessa questão de antecipar, né? O tempo é muito importante. O respeito ao tempo. Ora, Deus criou a grandeza do tempo como uma forma de dar ordem às coisas, né? E o plano de Deus para as nossas vidas, ele tem um tempo determinado, né? A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então, se eu mexo no tempo que o Senhor preparou para a minha vida, eu vou estar atrapalhando o bom, o agradável e perfeito que Ele preparou para mim. E isso, Francisco colocou de forma muito, muito sábia, né? Nos relacionamentos, por exemplo. Eu me lembro que, quando eu estava na minha juventude, eu vi uma pregação uma vez na igreja que o pregador dizia isso, dizia, olha, cada namoro é uma escola, né? E muitas vezes você não passa por média. É preciso você ter mais amadurecimento, né? O casamento, então, é uma mordomia, né? Aí o professor tem agora a possibilidade também de introduzir esse tema na sua aula. Mordomia cristã, né? O Senhor Deus tem nos dado pessoas e coisas para nós cuidarmos, né? E ele diz assim, olha, se você for fiel no pouco, se você usar com sabedoria, souber cuidar daquilo que Deus está lhe dando, aí ele vai lhe colocar no muito. Mas não é você que vai chegar lá, é Deus quem vai lhe colocar. E aí, voltando até um pouquinho para o que a Alan disse no início, né? Sobre a questão da pessoa ser destacada. Quem deseja ser destacado, quem deseja um lugar alto, pela força do braço dele, tem medo de cair. Mas quem é colocado por Deus, sabe quem colocou ele lá, e aí não existe esse medo. Pelo contrário, existe a confiança de que não importa, não precisa ter vaidade, é só continuar obedecendo a Deus que o Senhor vai cuidar de todas as coisas, né? Então essa questão do atalho é fantástica. Eu acho que tem tudo a ver com o tempo que o jovem vive hoje e o professor pode usar essa lição da mordomia, pode usar essa lição do tempo para que o aluno possa compreender isso de uma forma muito especial, muito profunda, né? Saber que a vida... existe um ditado, eu não sei quem disse, mas já ouvi e vou repetir aqui. É um ditado um pouco forte, diz assim, aceite que dói menos, né? A vida ela tem os seus percalços, mas quando a gente vai andando, caminhando no tempo certo, né? As pequenas dificuldades vão nos deixando mais fortes e mais fortes. E Deus ele tem esse propósito em nós, né? De nos fortalecer, de nos aperfeiçoar. Amém? Já tomei muito tempo aqui, prossiga. Jansen, José, deixa eu pegar um gancho no que você falou aqui, né? Que Deus nos coloca em lugares de destaque, e se Deus colocou, foi Ele que colocou. Continue, deixa eu aplicar essa palavra aqui aos nossos professores, né? Chegando aqui quase na metade aqui do nosso EBD em Síntese podcast de hoje, deixar essa palavra para você aqui, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Continue, caminhe, né? Continue fazendo isso com alegria. Deus tem te chamado para esse ministério, um ministério tão especial,
que é cuidar de vidas através do ensino da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando, vai se preparando aí, porque Deus tem coisas maravilhosas para dar a vocês. Querido Francisco Lima, deixa eu trazer ele aqui mais uma vez para o nosso bate-papo todo especial aqui no nosso EBD em Síntese Podcast. Quem não é inscrito, vai se inscrevendo aí no canal, deixando também o seu like. Eu tenho certeza que o YouTube vai achar que é algo relevante, vai continuar espalhando aí a nossa transmissão, o nosso EBD em Síntese Podcast. Essa sede, Francisco, que o inimigo das nossas almas tem em ser adorado, de ser igual a Deus, porque, Francisco Lima, ele sabe que só o Senhor deve ser adorado. Mas ele chega para Jesus, né, o Senhor dos Senhores, e chega e diz, me adore. Que sede é essa, Francisco, que o inimigo tem de ser adorado, e que proposta é essa? Essa intenção que é vista desde lá de trás, interessante, né? A Bíblia toda, quando a gente vai ler, ela tem uma única narrativa, de apresentar, primeiro, que antes da fundação de todas as coisas, o plano de Deus era este, e que existia um inimigo. Veja, ele não era alguém que poderia ser visto por nós de forma diferente, a não ser como inimigo. Ele pode vir como um cordeiro, ele pode vir disfarçado, mas uma vez que ele é notado em nosso meio, a gente tem que, de fato, não considerá-lo, não aceitá-lo. E, às vezes, ele vem. Por exemplo, quando a gente olha para Josué, e eu falei de Josué, falei de Elias, falei de Moisés, dizendo que esses homens eles foram os únicos que, depois de Jesus, jejuaram 40 dias e 40 noites. Mas Moisés errou, Josué errou. E a gente vê isso no contexto do pecado de Acã, por exemplo. Elias, Tiago disse que era homem sujeito às mesmas paixões que a gente. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estavam, separados da glória de Deus. Então, quando Satanás ele vai até Jesus, essa sede que você está apresentando, ela é muito real. O interesse dele ali de ver, ele vê Jesus como aquele que, se ele derrubasse, acabou. Então, aí a intenção de que, olha, só se prostra, só se adora. A gente aqui, o professor Alexandre Coelho, disse que ele não pede ali, de forma alguma, uma adoração única. Não, ele não quer isso, ele não quer adoração única. Você pode adorar, continuar adorando Deus, somente se prostre. Só que assim, uma vez que você se dobra, uma vez que você se prostra, já era. Estamos falando aqui de Jesus. O plano é fracassado, mas graças a Deus, o Senhor Jesus Cristo mostrou que era possível, através da palavra, eu repito novamente, onde ele, pela terceira vez ele diz, está escrito, né? E a expressão está escrito aqui, a gente vê lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, Mateus capítulo 4, versículo 7, e em Mateus capítulo 4, versículo 10. Por 3 vezes aqui seguida, a gente vê a expressão está escrito para combater a tentação. E agora ele quer porque quer. A sede é a última oportunidade que ele tem, sabe? E depois disso, os anjos vêm. Jesus não atendeu, Jesus foi contundente usando as escrituras, dizendo, eu sou o exemplo para a gente, e ali ele se retira, ele sai de perto, mas a gente sabe que ele continua hoje querendo, sabe, oferecendo, e o modus faciendi dele é o mesmo. Mas aí a gente tem, né? Graças a Deus, aqui finalizando, que a gente tem as escrituras sagradas. A gente tem a palavra de Deus já como um manual, como algo que vai nos reger se a gente escolher, né, se a gente optar por ela. Às vezes, nesse negócio todo, no afã da gente querer antecipar as etapas, a gente esquece o que a palavra de Deus diz, né? A gente, quando olha lá para Provérbios, capítulo 10, versículo 22, a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece, e ela não traz acréscimos de dores, ou seja, vem a honraria, sabe? Mas não vem a desonra. Se foi Deus que te colocou, como disse aqui o professor Jussier, se foi Deus que te colocou, não foi o braço do homem, se foi Deus que te colocou, há uma certeza no coração. Professor Alain, foi Deus que me colocou. Então, você espera com paciência no Senhor, sabendo que Deus não tem por tardia, sabe? Às vezes a gente olha assim, olha para cá. Não, Deus não retarda as suas promessas.
E quando o plano é de Deus, meu irmão, vai se cumprir. Não vai? No Vai se tempo cumprir certo. sim, porque Deus é fiel. Maravilha. Chegando aqui ao tópico 3 da nossa lição, a quem devemos adorar. Mais uma vez, a gente se reportando aqui ao Antigo Nossa, Testamento, já né? estamos no tópico 3, né, professor? Nossa, meu Deus. Foi rápido demais hoje. Vocês, olha só, é muito bom a gente estar aqui com vocês. Eu estou olhando aqui, a gente falando das coisas do céu, professor Alain. E tópico 3 aqui. Tá chegando a hora de dar tchau, né? Meu Não, já Deus. já. Segura aí, Francisco. A quem devemos adorar. E, mais uma vez, o Alexandre Coelho se reportando, fazendo essa conexão aqui do Novo Testamento, essa passagem aqui de Jesus sendo tentado no deserto por Satanás, reportando lá ao povo, naquela peregrinação no deserto, a promessa da terra prometida, e vem mais uma vez, Jansen Jussier, Francisco Lima, essa questão de quem nós devemos adorar. Isso fala também um pouquinho a respeito da gratidão ou ingratidão, né, Jansen? Fala um pouquinho sobre isso aí, porque, assim, a vida cristã é feita de desafios. Uma coisa é a gente está falando isso aqui, falando, mas para quem vai estar ouvindo, é desafiador, Jansen. Seja A fiel lá no teoria é muito trabalho. bonita, né? Não pule etapa, não vai vender bebida, não vai ser um representante comercial de cigarro. E se a gente está falando isso, beleza, mas para quem está ouvindo, está refletindo, mas qual vai ser o combustível aí que vai alimentar e vai dar força aí a esses irmãos, querido Jansen, a entrar por esse caminho aí da obediência? Primeiramente, adorar somente a Deus, obedecer a Deus em tudo. Só que obedecer, é como eu falei, a teoria é muito bonita, é muito fácil assim, não, eu vou obedecer. Vou até usar um exemplo que eu utilizei na sala de aula aqui na Escola Dominical, que a gente está aqui no podcast, mas também a gente tem essa experiência na sala de aula, né? E eu estava falando sobre essa questão de obediência, e às vezes a gente é muito apto para criticar quando alguém não obedece. E esquece que às vezes a gente fica fazendo um ato muito parecido com uma criança. Eu tenho uma filhinha de 2 anos, e essa semana eu briguei com ela pedindo para ela não botar um brinquedo na boca. Aí eu falei, Eloá, não bota o brinquedo na boca. Rapidamente ela tirou. Só que depois ela ficava me olhando assim, Alan, você já passou por isso também. Ela ia chegando devagarzinho, com aquele brinquedinho perto da boca, mas não botava, mas ficava olhando para mim até para saber qual era a minha reação. Aí eu falava com ela de novo, ela tirava. E às vezes, nós, adultos, crentes, fazemos isso com Deus. Deus fala, não vai por esse caminho. Aí a gente se afasta. Aí depois a gente vai se aproximando dele novamente, devagarzinho, porque o nosso desejo, o nosso coração, a nossa carne quer tanto aquilo que às vezes a gente prefere ir tentando chegar mais próximo daquele objetivo que Deus já disse não, do que, se afastar de vez e mudar totalmente de rota. Então, lembra que a gente falou que adorar somente a Deus? Mas para você adorar a Deus, você tem que adorar com total consciência que Ele é o único Deus e é Ele que você tem que obedecer. Não é fácil, não estou dizendo que é simples assim, pronto, a partir de agora eu sou a pessoa mais obediente do mundo. Muito pelo contrário, né? No mundo a gente vai ter tribulação, no mundo a gente vai ter dificuldade, a gente vai cometer erros, que quem disser que não tem pecado já está pecando, porque estaria mentindo, mas tem essa questão de você decidir buscar a Deus. E o plano de Deus é perfeito, ele é agradável. Então, muitas vezes, a gente luta tanto por um negócio e fala assim, Alan, eu estou numa correria só. Eu saio de manhã, venho à tarde, faz isso, faço aquilo outro, e não vejo nada acontecer na minha vida. Será que Deus gosta de mim? Pode ser que isso esteja passando na vida de um jovem que esteja na sua sala, professor. E aí, como que a gente pode chegar? Primeiro, a gente tem que pedir para que ele entenda se talvez toda essa correria seja vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente está muito ocupado e não muito produtivo. A gente faz um monte de coisa e acaba até tomando tempo que a gente deveria estar orando, né, Alan? Às vezes a gente fala assim, eu te fiz tanta coisa, não deu nem tempo de eu orar. Uma jovem lá na minha sala, vou até citar o nome dela, Alan, porque eu acredito que é até uma forma também, ela vai ver essa aula, né, aqui com a gente, e ela vai ser impulsionada. Ela tem um futuro como professora, então é bom a gente também incentivar os nossos alunos a ter galgar essa função. Ela trouxe um exemplo que impactou a sala. Ela falou assim, uma vez eu ouvi um pregador, ouvi uma história, que ele fez assim, o que é mais importante para o pássaro?
A asa direita ou a asa esquerda para ele voar? Na verdade, as duas têm a mesma importância. Porque se ele bater só uma, provavelmente ele não consegue voar direito. Se ele bater só a outra, não consegue viver direito. Então, o que ela quis dizer? A vida espiritual e as suas ações. A oração e a prática da fé. Se você ter uma e não ter a outra, provavelmente você não vai avançar muito. E o que eu digo para vocês? Se os seus objetivos estiverem dentro do plano de Deus, ore e obedeça. Ore e pratique. Que aí o voo é Deus que vai dar. Maravilha. José, fala um pouquinho agora aí sobre a questão da adoração e serviço a Deus. Estão ligados aí grandemente, né, José? Inclusive você, esses dias aí no congresso ali, na transmissão, trabalhando, servindo ao Senhor. Mas está sendo Fala uma um pouquinho bênção. sobre essa. Está sendo uma bênção. Olha, ainda nessa questão da adoração, né? Eu já estava falando aí, e esse tópico ele se divide nessas perspectivas aqui de se lembrar, né? Jesus lembra ao povo das bênçãos que eles estavam recebendo, das quais sequer tinham trabalhado para receber, né? Ou seja, era literalmente a graça de Deus. Jansen aí corroborou com essa questão, né, do esquecimento, da ingratidão. E no terceiro subtópico, né, o comentarista diz aqui que não há possibilidade de dizer que adoramos a Deus se nos inclinarmos a Satanás para buscar essas benesses. Aí eu faço aqui uma ponte, Alan, com o que o comentarista disse também no segundo tópico, não voltando, mas linkando aqui os pensamentos. Ele diz aqui no tópico 2, subtópico 1, né, que o modus operandi de Satanás é esse, é de nos fazer focar nas coisas daqui e esquecer das que são eternas, né? Ou não dar atenção às que são eternas, enquanto a palavra de Deus já nos faz ter a outra perspectiva, o tempo todo nos mostrando que o que importa é o que está na eternidade, né? E que esse tempo que estamos passando aqui é muito curto, é um sopro, é um pequeno segundo na nossa eternidade, mas que vai definir toda a nossa eternidade. E aí essa questão da adoração ela é totalmente importante porque é o que nos faz, vamos dizer assim, agradar a Deus, né? Se amamos a Deus e desejamos agradá-lo, somos adoradores, né? Em espírito e em verdade. E eu me lembro, quando a gente fala nisso, né? De não focar nas coisas dessa terra, mas focar na eternidade. Eu me lembro de um vídeo que eu vi no YouTube, de uma pregação, é muito antigo isso, mas se você colocar lá na pesquisa, você encontra. É a ilustração da corda. Eu acho que está em inglês. Na época a gente viu, estava legendado. Mas é um pregador chamado Francis Chan, que ele num sermão, ele pega uma corda bem grande, e aí se o professor achar o vídeo, pode até repetir na sua classe, viu? Ele acha uma corda bem grande e ele mostra aqui, ele diz, olha, essa corda aqui, imagine que ela não tem fim. E aí ele mostra uma pontinha assim de 10 centímetros pintada de vermelho. E ele diz assim, olha, isso aqui é o tempo que a gente passa na Terra. Essa partezinha vermelha aqui. E o resto é a eternidade que o Senhor preparou para nós. Mas às vezes a gente está aqui com a cabeça cheia de tentações e de fraquezas que Satanás nos faz pensar, não, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que, né, economizar para viver confortavelmente nesse pequeno espaço de tempo. Enquanto o que Deus quer dizer para a gente, através de sua palavra, é que o nosso olhar tem que estar no céu, né? As nossas ações, ou seja, tudo o que eu fizer aqui vai ser determinante para que eu possa viver na eternidade. E a adoração, ela nos leva, né, a vislumbrar a eternidade. Quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos ali entregando o reconhecimento do que Ele fez por nós, de quem Ele é para nós, é o louvor e a adoração, e que nos faz ter a consciência, né, do que nos espera, da nossa esperança, daquilo que Deus tem preparado, que sequer subiu ao coração do homem. Mas nós sabemos que é muito mais além daquilo que pedimos ou que pensamos. Então, assim, essa questão da adoração, ela precisa ser exercitada nessa perspectiva, né? E no tempo certo, não barganhando, porque não se barganha com Deus. Ora, Ele já nos deu a vida eterna, Ele já nos deu a salvação, Jesus já sacrificou por nós, e quem é que ousa barganhar com Deus, né? É como se aquela criancinha lá que você teve, seu filhinho de 2, 3 anos, fica ali no seu pé dizendo, pai, se eu
lhe ajudar, você me dá um presente? E você, como um adulto maduro, pensa assim, meu Deus, se ele soubesse o que eu já faço por ele todos os dias, né? Eu imagino Deus pensando assim por nós. Poxa, se ele soubesse o que eu já faço por ele diariamente, ele não estaria me pedindo, né, barganhando presentes e desejos. Maravilha, chegando ao final do nosso EBD em Síntese podcast, lição de jovens. Antes de ouvir aqui o fechamento de cada um de vocês, dizer que é uma alegria poder estar aqui com vocês em mais esse EBD em Síntese podcast, né? Hoje em caráter especial com nós 4 aqui, né, queridos? Muito bom ter vocês aqui conosco, né? Fazer parte desse trimestre com vocês aqui, tratando, falando sobre essa questão tão especial, que é a questão da tentação, e fazer com que isso que no meu coração, no coração dos queridos professores aqui, já está tão concreto, tão consolidado, entre também no coraçãozinho desse adolescente e desse jovem aí na sua congregação. Não sei se 15 alunos, 30, 60 alunos, mas quantos o Senhor tem te dado? Que você busque fazer isso com muita alegria, servindo ao Senhor, fechando aqui a nossa EBD em Síntese podcast. Ouvi aqui o fechamento também dos nossos queridos professores, começando aqui com Francisco Lima, algo que a gente não falou aqui, Francisco, mas que não pode deixar de ser comentado hoje aqui no nosso EBD em Síntese podcast. Muito bem, professor. Eu queria trazer aqui para vocês o seguinte, uma observação quanto ao início do tópico 3 e concluir rapidamente. Não é à toa que ele faz essa incursão, essa ida ao deserto. Na lição de número 9, 10 e 11, o professor Alexandre Coelho traz, como disse o professor Alain. Não é à toa, é porque lá há ensinamentos para a gente. Então, assim, e falando sobre ensinamentos, eu gostaria de deixar aqui o que eu citei rapidamente, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O versículo por completo, para a meditação de todos que aqui estão. E, por fim, apresento aqui a vocês esta obra, A Supremacia de Cristo, do pastor José Gonçalves. Fé, Esperança e Ânimo, na Carta aos Hebreus. Apesar dele estar aqui tratando, né, de forma a fazer um mergulho profundo aos Hebreus, na Epístola aos Hebreus, eu quero dizer para vocês que aqui ele apresenta Jesus como tudo que o pastor aqui, de forma, Alexandre Coelho, de forma inteligente, sábia, aborda aqui na lição de ponta a ponta. Então, citando 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns aqui, se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Então, às vezes, a gente não entende o processo, está muito em voga essa palavra processo, propósito, processo, mas aqui, como nós falamos na lição, uma vez que a gente entende isso, que o Senhor é aquele que está no controle de tudo, por mais antigo que isso seja, isso deve ser uma verdade constante no nosso coração. Uma vez que a gente sabe que Deus está no controle e que Ele não retarda a sua promessa, a gente também vai lembrar que 1000 anos para o Senhor são como um dia. E se Deus te disse, Deus falou para você, professor, aluno amante da Escola Bíblica Dominical, que Ele vai te usar neste tempo, entenda uma coisa, que Deus trabalha com o relógio de Deus, trabalha com a eternidade. E 1 minuto no relógio de Deus é muita coisa. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus e, se possível, adquira esta obra aqui, A Supremacia de Cristo, onde a gente vai aqui estar falando sobre a pessoa de Jesus de ponta a ponta aqui do livro. Deus abençoe a todos e obrigado a todos pela oportunidade. Bênção, deixar aí nos nossos comentários aí, né, o autor, a temática, aí eu tenho certeza que vai ser bênção, embasamento aí para os nossos professores. Vamos ouvir também o fechamento aí do nosso querido Jussier. Amém. Eu queria também trazer um versículo aqui que vai tratar aqui da nossa lição, que é o Salmo 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu acho que quando o coração do crente está cheio da lembrança dos benefícios que Deus tem feito, né, na vida daquela pessoa, ela não cede, ela resiste à tentação. Lembrar dos benefícios do Senhor nos ajuda a não desejar as coisas dessa terra, porque a gente se lembra do que Ele já nos constrange, sim, nos lembra do que Ele já fez,
e nos faz entender que já é suficiente, né? Muito embora saibamos que ele tem muito mais, que o mais de Deus ainda está por vir e que ele tem preparado uma mansão celestial para morar conosco. Então, a questão da lembrança, do coração estar sempre trazendo à tona as lembranças das bênçãos que Deus já tem feito e daquilo que ele tem sido para nós é fundamental para resistir à tentação. Amém, professor Jansen Lemos também. Alan, esse tema, essa lição, ela é muito forte, né? É muito atual, é muito presente nos dias de hoje, porque a gente vê adultos, jovens e crianças vivendo no imediatismo. Então, o que a gente tem que tomar como lição e que eu acho que a gente, como professores, na sala de aula, deve falar é que, primeiro, não existe proposta que Satanás vai lhe dar que seja melhor do que a proposta que Jesus já deu e já executou, que é a vida eterna com ele. Embora possa ter algum pico de alegria, alguma coisa que Satanás possa te oferecer, não é nada comparável com a eternidade, com a salvação, com a vida que Cristo preparou para você. Então, se você tem uma promessa, tem um propósito, tem um planejamento e Deus ainda não lhe deu, é muito melhor esperar o tempo de Deus do que tentar antecipar e andar por um caminho totalmente errado. Então, acho que um resumo de uma orientação prática dessa lição seria isso. E mais do que isso, obedecer a Deus não é somente falar assim sim ou não por algumas atitudes, porque às vezes o obedecer a Ele é você calar e esperar. É a gente deixar de murmurar, é a gente lembrar, trazer à memória o que já nos traz esperança, né? Tipo, Deus já fez tanta coisa por mim, porque eu não iria esperar por Ele fazer agora. Então, se o mundo está querendo que você antecipe, é melhor você esperar em Deus. E aí eu termino com uma frase que eu já usei algumas vezes assim na minha vida e cada vez eu penso nela assim com mais certeza. É que, tipo, quanto mais a gente entrega as coisas na mão de Deus, mais a gente vai ver a mão de Deus nas nossas coisas, na nossa vida. Então, se você não entrega nada na mão de Deus, é difícil você ver a mão de Deus agindo ao seu favor. Mas agora, se você entrega seu tempo, suas obras, sua atitude, seu relacionamento, sua vida familiar, aquele momento que você passa no seu dia, talvez sozinho, você às vezes vai lá ligar uma série, vai ver vídeo no YouTube, troque ele por um momento de adoração, por um momento de louvor, por um momento de busca. Com certeza você vai ver coisas maravilhosas e você vai ver a mão de Deus. E aí é muito mais fácil esperar o tempo de Deus. Amém, Alan. Maravilha, meus irmãos, agradecendo a você, nossos queridos professores aqui, Jansen Lemos, Jussier, Francisco Lima, pela participação de vocês aqui de forma muito especial, trazendo essa temática aqui. Eu tenho certeza, queridos professores, aqui que fazem comigo o EBD em Síntese Podcast, você, professor da Escola Bíblica Dominical, nós vamos ver no final desse trimestre, professores, eu tenho certeza, jovens mais bonitos, viu? Jovens que não vão entrar pelo caminho da murmuração, jovens que vão pedir ao Senhor freio na questão sexual, jovens que não vão querer antecipar as coisas, né? Isso que nós trabalhamos aqui durante todo esse trimestre, vão deixar nossos jovens aí mais bonitos, viu, professores? Para a glória de Deus. Com certeza. Amém. Encerrando aqui o nosso EBD em Síntese Podcast. Que Deus abençoe você, querido professor. Agradecendo aqui o nosso pastor Reinaldo Odilo, diretor do Departamento de Ensino da nossa Igreja e Educação Cristã. Que tenhamos um novo trimestre aí que já está chegando, de muitas bênçãos também, de muito ensino da palavra de Deus, né? Que Deus possa continuar abençoando vocês. Amém? A paz do Senhor, Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor. Senhor a todos.